tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que trata de temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Você confere os rótulos dos alimentos? Verifica quais ingredientes ele possui e se estão adequados com a sua saúde? E mais, consegue compreender todas aquelas informações? Hoje nós vamos falar sobre leitura de rótulos. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Fabiola Nejar e também César Augusto Eugênio, que é diretor do Departamento de Pedagogia da Unital. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu já começo aqui com uma pergunta. Leitura de rótulos, tabela nutricional, lista de ingredientes. É uma tarefa fácil? É algo simples? As pessoas conseguem compreender tudo aquilo que está escrito ali? Muito obrigado pelo convite. Espero poder enriquecer o debate sobre essas questões que são realmente muito importantes. Infelizmente, hoje nós temos um descompasso entre níveis de leitura e, por isso, de compreensão e níveis de escolarização. Então, as pessoas mais escolarizadas não necessariamente são pessoas leitoras, pessoas que conseguem compreender aquilo que leem. E os rótulos, de maneira geral, são bastante complexos, né? Porque ainda por cima, além do que está posto, exige um conhecimento matemático, exige um conhecimento, né, da área de biociências, né, para poder entender de alguma forma, né, do que estamos falando, de quais substâncias são aquelas, quais elementos são aqueles e o quanto isso pode ser reagente positivamente ou negativamente em nosso organismo. É muita coisa. É muita coisa. Fabiola, seja bem-vinda. Qual é a sua visão sobre a compreensão das pessoas com relação aos rótulos, às tabelas nutricionais? Sim, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a ciência da nutrição e o quanto ela impacta na vida das pessoas. Não é tarefa fácil a leitura dos rótulos. A gente percebe isso quando a gente vê as estatísticas das doenças, né? Se fosse uma tarefa que a população já tivesse incorporado no seu dia a dia, a gente teria reduzido o número de doenças, né? Não só a obesidade, mas as doenças cardiovasculares e, por exemplo, hipertensão arterial, mas também diabetes. Enfim, a gente já teria melhorado esses indicadores e a gente não melhorou. Porque é exatamente isso que o professor César falou. É um conjunto de coisas que vão ajudar a gente a decidir. Mas para eu ter essa decisão, eu tenho que ter a informação. Então, a primeira coisa é isso. Como que eu leio isso? Do que isso me serve, né? A segunda condição também muito importante, que vai além dessas questões do entendimento ali, do letramento, né? E de como eu faço essa conta matemática, são as escolhas que perpassam essa questão, que é uma questão cultural, né? É a cultura que vai moldando aquilo que a gente come. E, na verdade, quando eu chego no supermercado e vou pegar algum alimento, eu tenho inúmeras memórias e que vão dizendo, puxa, eu pego esse ou eu pego aquele. Às vezes de um rótulo que é mais bonito, que tem uma aparência. Às vezes outras questões do tipo, tem etiqueta vermelha, tá em promoção. Nem sei se eu queria, mas como tá na promoção, eu acho que eu vou pegar esse e eu deixo para trás aquilo que é não só a tabela nutricional, mas aquilo que às vezes está estampado na primeira frente, assim, logo de cara no alimento, eu deixo de lado. Porque tem uma memória afetiva, tem uma questão econômica ali que eu falo, puxa, isso encaixa agora na minha compra. Ou algumas promoções do tipo, se você levar 2 pacotes desse, você ganha uma viagem, vai concorrer a uma viagem. Então, tem outras coisas que vão moldando essas escolhas. Mas a gente precisa avançar, né? Para que, quando eu coloque no meu carrinho e que eu leve para minha casa, porque eu posso até colocar no carrinho e depois tirar, mas que eu coloco dentro da minha casa, eu tenho que ter certeza de que aquele alimento vai, sim, contribuir para a manutenção da minha saúde. E por isso a gente tem muito que conversar. Professor, levando em consideração a complexidade que o senhor mesmo comentou e essa falha na compreensão, de que forma esse problema poderia ser sanado para que as pessoas façam melhores escolhas ao levar alimentos para casa? A professora Fabiola levantou variáveis no tocante à publicidade, ao marketing do produto, né? É claro. Eu costumo dizer que, às vezes, existe uma desonestidade nesse processo de
de produção da imagem do produto, e a desonestidade está exatamente em mostrá-lo como algo muito bom, pessoas felizes tomando determinada coisa, por exemplo, né? E essa desonestidade é uma questão ética, né? Ética com as pessoas que vão consumir aquele produto. Mas, para além disso, como educador, como diretor de um departamento de pedagogia, né, a nossa preocupação está na formação de uma consciência crítica, ou seja, de um cidadão que consiga realmente se preocupar com o seu projeto de vida saudável, né? Agora, é claro que, né, demanda também uma questão que a professora Fabíola levanta, que é a condição social. Então, as pessoas também compram, né, por memória afetiva, né, as pessoas compram pelo rótulo, pela imagem, pela publicidade, mas as pessoas compram aquilo que conseguem pagar, né? Então, nós precisamos pensar que a alimentação saudável também é um quesito de política pública, né? Então, o processo de formação dessa consciência crítica perpassa, né, como esse cidadão se posiciona diante da possibilidade de comprar algo melhor e de se ver frustrado por não conseguir pagar por ele. Agora, levando em consideração essas informações, inclusive no que tange ao marketing, as imagens ilustrativas, como lidar com essas embalagens, com essas fotos que são muito chamativas? Isso induz o consumidor a fazer compras erradas? Lógico, né? Isso a gente tem percebido desde que a gente começou os debates dessa mudança da rotulagem frontal, né? Na Anvisa isso ficou muito claro, assim, a gente precisaria discutir como é que o Brasil ia se comportar frente a essa rotulagem frontal. E não foi fácil essa discussão, porque outros países têm na rotulagem frontal informações e marcas que chamam muito mais atenção, né? Do tipo, esse é um alimento proibitivo praticamente. Aqui no Brasil a gente conseguiu a lupa, que traz essa informação, né, com uma certa clareza, mas mesmo assim é muito difícil ainda do consumidor brasileiro entender o que eu vou levar para casa, eu posso ou não posso. Eu me lembro no começo, né, porque isso foi outubro de 2022, quando aqui em Taubaté eu fui numa primeira loja e vi um rótulo com lupa, porque estava todo mundo, no Brasil inteiro, mandando foto no grupo que a gente tem de rotulagem, dizendo aqui já tá, e aqui demorou um tempo. Eu entrei na loja e falei, nossa, aqui tem rótulo frontal com lupa. E a vendedora diz, isso está acabando com as minhas vendas. Porque tem gente que diz para mim que tá com a sensação de que tá levando para casa um maço de cigarro. Eu falei, opa, mas é isso que a gente quer. Mas o outro lado é esse. Para quem tá vendendo aquele produto, isso leva né, uma marca de que levo ou não levo. Vou comprar para minha tia um chocolate que tem lupa de alta concentração de açúcar e de gordura saturada. Puxa, como que vai ser isso? Então, isso o consumidor começa a ter essa clareza, mas tem esses conflitos, né? Tem conflitos que geram questões econômicas importantíssimas. E eu me lembro, assim, a gente dividia nas discussões, a indústria muito forte querendo debater, mas põe no rótulo frontal e como que vou vender e que tamanho é isso? Porque tem um tamanho, porque é isso. Se o pacote é grande, a lupa precisa ter destaque grande. Se o pacote é pequeno, ela pode ser menor. Se ele é muito pequeno, ela precisa mesmo assim ter, né? E a gente ainda não avançou com todos os produtos. Eu mesmo ainda levo para casa produtos. Hoje eu vi uma geleia na minha casa, estava sem a lupa para açúcar, sendo a concentração muito acima daquilo que obriga já a questão da lupa. Então, a gente também tem esse passo a passo da indústria se adequando, do consumidor que tem essa informação, fazer a sua denúncia. Então, isso é política pública e a gente pode começar, por exemplo, nas escolas, informando as crianças como é que isso funciona, para a criança pegar o telefone, o saque, ou entrar no site e dizer, olha, eu comprei um produto, como vou fazer agora, com esse produto, eu comprei um produto e você não está adequado. Porque é isso, eu posso escolher levar ou não levar. Como eu escolhi trazer para casa, eu posso trazer, mas eu tenho que saber quanto eu vou usar desse produto, não só em proporção, mas em que momento, combinado com que outros ingredientes. Essa autonomia que
que o sujeito vai ganhando, ela é dependente de uma política pública que garanta essa informação, que garanta essa possibilidade de eu falar, eu decido por isso, mas com clareza, com consciência. E aí eu concordo muito com o professor César, né, que as empresas precisam deixar isso muito claro para o consumidor. Então não adianta burlar um rótulo, esconder, deixar de falar, porque a gente precisa de consumidores que comecem num movimento crescente a questionar, a exigir e até boicotar, se for o caso. Se a indústria não faz, tem que ter um boicote contra, né? Então eu deixo de comprar isso porque eu já te avisei que está errado e você não está fazendo. Então isso é um dado importante, né? E que o brasileiro está avançando. Eu tenho uma sensação otimista com relação a isso, mas a gente precisa avançar mais, né? Porque eu me lembro de muitos anos atrás, eu dando uma palestra, uma pessoa disse assim: puxa, eu fui visitar a Suécia, nem era a Suíça. Na Suécia eu fiz uma visita para o meu filho que morava lá e existe um boicote no país contra uma empresa suíça que eles não querem mais comprar porque eles sabem que eles não têm uma postura adequada com relação à rotulagem, à venda de produtos. E isso é muito legal. Acredito que a gente está avançando nesse sentido, mas isso é como o professor César falou, são políticas públicas que a gente vai fortalecendo essa formação desse cidadão que é crítico quanto às suas escolhas, não só as escolhas alimentares, mas as suas escolhas de vida, né, para garantir uma vida qualificada. Logo mais a gente vai falar mais um pouco sobre essas mudanças que a Fabiola falou, sobre as informações dos rótulos, mas antes a gente vai ver um vídeo justamente sobre as informações dos rótulos e de que forma essas informações estão dispostas ali na embalagem. Você costuma ler os rótulos quando vai ao mercado? Essa é uma forma de comunicação entre o produto e o consumidor. Aprender a ler os rótulos é essencial para saber o que estamos consumindo e poder realizar escolhas mais saudáveis. Por isso, observe a lista de ingredientes. Preste atenção à quantidade de ingredientes do produto. Quanto mais ingredientes ele tiver, maior é o grau de processamento e menos saudável. Prefira, então, os produtos que contêm poucos ingredientes. Quanto menor a lista, melhor. Observe também a ordem dos ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último, o que apresenta a menor quantidade. Evite os produtos que tenham açúcares e gorduras entre os primeiros ingredientes. Também é importante prestar atenção à qualidade dos ingredientes. Se o produto tem muitos ingredientes que você não conhece ou que são difíceis de pronunciar, evite consumir. Esses produtos geralmente têm aditivos químicos e conservantes. Observe o valor diário de referência. Ele indica o quanto o produto apresenta de energia e nutrientes em relação à dieta de 2.000 calorias. E atenção, um único macarrão instantâneo, por exemplo, tem 65% de sódio que deveríamos consumir durante todo o dia. Fabiola, o que é aquela informação da porcentagem do valor diário? A gente pode fazer escolhas dos nossos produtos com base nessa informação? Pode e deve. Na verdade, esse VD, né, que é o valor diário e é proporcional, e aí a importância da matemática, ele facilita essa leitura. Se, por exemplo, eu vou consumir um alimento que está indicando 65% do VD, significa que eu só tenho 35% no restante do dia para fazer, não é? Eu também me lembro, uma vez, o meu marido comendo um sanduíche que na embalagem estava gordura saturada 121%. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Você vai comer isso? Olha só, era final do dia, às 18 horas, significa que durante todo o dia você já teve gordura saturada sendo consumida. A manteiga, por exemplo, no café da manhã, um pouquinho da gordura do bife que você comeu bovino naquele momento, ou sei lá, um frango, e aí você tá à noite com 121% de gordura saturada. E aí eu disse para ele, meu Deus, você está aumentando demais as chances de entupir os seus vasos com esse excesso de gordura. Pelo amor de Deus, vai lá e come 3 folhas de escarola. Eu sempre brinco que escarola é um alimento protetor. Não precisa ser escarola, qualquer verdura folhosa.
E aí eu disse, como que o fabricante coloca isso no rótulo? Ele logo disse assim, Fabíola, só você que lê isso, ninguém mais lê. Eu falei, como ninguém mais lê? E é isso, porque significa que você passou 21% daquela sua possibilidade dessa gordura saturada no dia. Então, é muito útil esse VD. Ele te dá já esse alerta de cara. Né? Então, vale a pena a gente olhar. É 5% do dia. Beleza, 5% eu estou fazendo um lanche da manhã. Um lanche da manhã, um lanche da tarde, ele deve, no dia alimentar, ele representa 10%. Então, se eu comi 5%, eu estou indo bem. Mas se eu olhei, vou comer um lanche e ele tem lá 15% de gordura saturada, como eu estou num lanche, ele deveria ser 10, já passei 5, fica atenta. Agora, 121, nem leva para casa, por favor. Professor César, essas informações que estão na embalagem hoje, elas são levadas em consideração pelos consumidores ou realmente só a Fabíola viu aquilo ali? Bom, infelizmente, as pessoas formadas em nutrição, né, além da professora Fabíola, tendem a olhar esses rótulos, né? Mas o curioso também é que a nossa vida não é isso que a professora Fabíola está querendo dizer, acredito. Nossa vida não vai se tornar uma conta de matemática o tempo todo. Não é isso, né? Ela mesma disse o quanto os alimentos têm valor afetivo, o quanto o alimento congrega, o quanto o alimento, né, faz com que as pessoas consigam ali criar laços profundos, duradouros, né? E por isso é necessário comer bem. Eu costumo dizer que por que a gente deve comer bem? A gente deve comer bem para comer mal de vez em quando, né? Ou seja, por que eu busco a saúde? Eu busco a saúde para ter condições de, às vezes, me dar ao luxo de comer mal. Numa festa de aniversário, né? Eu consegui fazer aquele alimento, naquele momento de comer junto, né? Um momento de afetividade, um momento de encontro, um momento de alegria. Agora, se eu como 120 de gordura saturada todos os dias, né? 120% de valor diário, eu já estou comendo mal o suficiente, né, para poder, e acabo me prejudicando. Então, é claro que nutricionistas precisam ler rótulos, pessoas comuns precisam ler rótulos, professores, pedagogos precisam ler rótulos e ensinar suas crianças, ensinar a seus alunos a lerem rótulos. Para a gente encerrar antes do intervalo, é possível esse equilíbrio, Fabíola? Sim, é super verdade isso que o professor César está trazendo. É lógico que se o meu marido fizer hoje um exame, ele não vai ter hipercolesterolemia, mas é exatamente isso. Tem que ter um fator de proteção, porque esse lanche entra na vida dele por memória afetiva. Ele conta, era o dia que eu vi a minha mãe muito feliz, era o dia que a gente comia esse lanche juntos. Se ele quiser relembrar esse momento, é exatamente esse lanche que entra. Mas entra com fator de proteção, que pode ser a verdura, o legume ou a fruta, pode ser atividade física, pode ser qualquer situação, ou não comer rotineiramente esse produto. Isso sim, e eu concordo, não é que nunca mais você vai comer esse. Mas essa questão da saúde, pra gente que é da área da saúde, fica muito grandona, muito estampada. Então, pode comer, mas coma com essa clareza. Isso é escolha consciente. Eu sei que faz mal, então eu vou comer moderadamente, ou eu vou comer associado a algum alimento. É esse o caminho que a gente deve seguir. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os alimentos light e diet. Será que eles são mais saudáveis se considerados com outros alimentos? Nós voltamos já já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular, hoje falando sobre leitura de rótulos com a nutricionista Fabíola Nejar e também com o diretor do Departamento de Pedagogia da Unital, César Augusto Eugênio. Antes do intervalo, eu já adiantei que a gente ia falar sobre os produtos que são light e diet. Fabíola, qual é a diferença principal? E isso indica necessariamente que aquele produto é saudável? Na verdade, tem uma diferença, a gente precisa sempre falar dela. É assim, o que é diet normalmente é o que é destinado a uma dieta específica, às vezes, para um processo que precisa ser tratado. Então, é um processo dietoterápico. Esse seria a terminologia
do diet. Então, assim, eu tenho um alimento dietético para uma pessoa com hiperglicemia, para um diabético. Então, ele é isento de açúcares simples e deveria evitar picos de quantidade de açúcar no sangue. E o light, ele tem uma medida menor de algum nutriente. Então, quando eu retiro a gordura de um alimento, ele é um alimento light para aquela concentração de gordura. Os desnatados nos leites e derivados, ele seria um exemplo de light. Se eles são indicativos de serem saudáveis, isso é um equívoco, porque eu posso ter alimentos que vêm com essa nomenclatura, mas com um conteúdo exagerado de aditivos alimentares, ou de uma concentração altíssima de ingredientes, indicando que ele é ultraprocessado. Então, com o guia publicado em 2014, o Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, a gente orienta muito mais nível de processamento. Então, o ideal é ir na feira e consumir alimentos in natura. Depois, os que a gente processa em casa, minimamente processado. Aí, os que são processados e, por último, os ultraprocessados. Nessa categoria de diet e light, entram inúmeros produtos com um processamento gigantesco e que a gente deve cuidar. Né? De novo, é isso. Assim, não que eu não vá levar para casa, mas que eu leve com esse olhar clássico, assim, de que, olha, pera lá, isso aqui eu estou levando nesse momento, mas eu não vou usar sempre. Porque, inclusive, esses alimentos diet e light podem ser mais caros, né, do que aquilo que o meu orçamento demanda ou que, enfim, eu deveria consumir. Então, a grande questão para esses produtos é essa, ver o nível de processamento e só consumir se, de fato, é aquilo que você está querendo naquele momento. Professor, para complementar essa informação na embalagem, light ou diet, o senhor acredita que isso faça com que a pessoa escolha por esses produtos de maneira até indesejada, sem tantas informações? Sim, aí a importância do telespectador entender a diferença de ter informação ou uma informação estar disponível, porque vivemos hoje no mundo da informação na palma da mão. Outra coisa é o que a escola faz, que é transformar a informação em conhecimento. A escola não está para competir com a quantidade de informação que dá, mas com a capacidade de transformar a informação disponível em conhecimento. Light diet apareceram na nossa cultura como expressões, né, expressões indicadoras de saúde. Né? Então, eu consumo um alimento diet ou um consumo light, eu tenho mais saúde do que alguém que não teria consumido. Tem algo interessante que a gente fala do mundo de hoje, mas historicamente a indústria de alimento foi manipulando a nossa cultura. Né? Então, eu vou dar um exemplo. No começo do século XX, por conta, claro, da mortalidade infantil, e foi uma atitude, naquele momento, era o que existia, do governo criar campanhas de robustez, era o nome que se dava. Né? Então, as mães que tinham os seus filhos mais gordinhos, né, concorriam às campanhas de robustez, por conta, né, como eu disse, de estimular as mães a amamentar seus filhos, a alimentar os seus filhos. Né? Vale lembrar também uma quantidade enorme de órfãos neste momento da história, por N motivos, né, e epidemias e outras variáveis. Então, assim, a mortalidade infantil associada à má alimentação ou à carência mesmo dessa alimentação. Então, as campanhas de robustez. E temos fotos nas revistas da época daquelas crianças gordinhas. Isso, no começo do século XX, né, estimula a ideia de que as crianças mais gordinhas sejam mais saudáveis. Né? E quanto mais gordinho, mais saudável. Daí a gente entra com o problema da obesidade e na obesidade infantil. Né? E por que uma criança é mais gordinha? É mais gordinha, outras variáveis, claro, não acho que não dá tempo de abordar tudo aqui, mas normalmente é mais gordinha porque come mal. Que come alimentos, talvez light, talvez diet, né? Mas
sem conseguir processar essa informação, ou ainda compreender a informação, ou ainda fazer uma compreensão profunda, que daí sim é uma atitude transformadora. Agora nós vamos conferir mais um vídeo, dessa vez sobre a classificação dos alimentos. Existe uma classificação dos alimentos de acordo com seu grau de processamento. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, eles são divididos em 4 grupos. O primeiro é dos produtos in natura, que são alimentos frescos, obtidos diretamente da natureza, sem alteração e minimamente processados. Esses alimentos devem ser a base da nossa alimentação. Em seguida, os produtos com ingredientes culinários processados, usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Esses ingredientes devem ser utilizados em pequenas quantidades. Em terceiro lugar, vêm os alimentos processados, que contêm adição de sal, açúcar ou gordura. Eles devem ser consumidos em pequenas quantidades. Por fim, aparecem os ultraprocessados, que são alimentos que passaram por diversos processos industriais e utilizam, em sua maioria, aditivos alimentares como corantes e aromatizantes. Eles apresentam quantidades excessivas de calorias, açúcares, gorduras ou sódio. Por conta da sua composição, são prejudiciais à saúde e, por isso, seu consumo deve ser evitado. Em outubro de 2022, começaram a valer as novas normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para rotulagem nutricional de alimentos embalados. Os produtos processados e ultraprocessados que tiverem uma quantidade de açúcar adicionado, sódio ou gordura saturada acima do limite estabelecido pela Anvisa precisam apresentar selos no formato de lupa com os dizeres alto em, indicando o nutriente em excesso na metade superior da frente da embalagem. Essa mudança da lupa nos rótulos acabou chamando a atenção de muitos consumidores. De repente, a gente apareceu, na gôndola ali do supermercado um chocolate, por exemplo, onde indicava que aquele produto era alto em açúcar. Como se a gente já não soubesse, Essa é uma informação até muito comum. Professor, por que esse impacto tão grande? O impacto está... vale lembrar uma coisa, antes de falar do impacto propriamente dito. Vale lembrar que nós vamos naturalizando aquilo que é cultural. A gente vai achando que é natural comer determinadas coisas, porque eu estou com fome e como. E aí eu preciso passar por isso, eu não poderia deixar de passar. O que é o fast food? É comer rápido. Comer rápido não exige um momento de reflexão sobre o que se come. Não exige, inclusive, um exercício que daí é natural, que é saborear. A criança, quando vai, quando é amamentada, e ali no princípio da sua vida, ela vai saborear aquele leite. Isso é natural, saborear. Só que saborear exige tempo. E a nossa cultura é uma cultura da correria. E por isso o papel importante do fast food. Você come rápido para continuar correndo. E há aqueles que comem o fast food correndo, Então o impacto é porque traz à tona, evidencia o mesmo processo que aconteceu e ainda precisa ser melhorado com as bulas de remédios, Antes letrinhas minúsculas, você não precisa ler, está dando a notícia, está dando a mensagem já. Agora, preste atenção, tem isso, tem aquilo, quem não pode tomar esse remédio. Então, o impacto está em evidenciar aquilo que pode não ser bom para você, Sabe aquela história de que o amigo diz o que pode não ser bom? O amigo nem sempre diz coisas agradáveis, Ele diz coisas desagradáveis. O papel do rótulo é o papel do amigo. Olha, você quer mesmo comer isso? Você quer mesmo? Então, você precisa saber que ele pode não ser bom para a sua saúde. Então, o impacto está em desnaturalizar aquilo que você já tinha como natural. Fabiola, essa mudança, ela vai cair também no comum, ali no ordinário, ao longo dos anos, e vai deixar de causar esse impacto para a gente?
A ideia é que não, a ideia é que a gente vá ampliando e que as pessoas vão fazendo com clareza as suas escolhas, né? E que a hora que você colocar, você tenha isso muito evidente, assim, sem nenhuma grande restrição, assim, que você fale, opa, pera lá, esse aqui não vai agora, ou durante a semana eu não vou usar esse produto. A ideia é que a gente avance e, inclusive, amplie essa questão do rótulo. Porque, por exemplo, uma lupa para açúcar significa que aquele alimento tem mais de 15% de açúcar. Então, em 100 gramas daquele alimento, ele tem 15 gramas de açúcar. E a Organização Mundial da Saúde tinha preconizado há um tempão atrás em torno de 10% a concentração de açúcar, e agora a medida é 5%. Uma dieta adequada do ponto de vista da manutenção da saúde é 5% de açúcar. Quando você pega um alimento com um rótulo na sua fronte, com uma lupa para açúcar, você está levando 3 vezes mais o indicado, ou às vezes muito mais, porque tem produto que tem metade de açúcar de adição. Então, o ideal é que a gente não só deixe isso de lado, mas que a gente amplie essa discussão. Do tipo, opa, pera lá, eu quero uma dieta que seja equilibrada, então não vou levar esse produto e vou preparar em casa, vou preparar um produto com 10% de açúcar, ou eu vou... que a gente amplie essa discussão. Na verdade, que a gente consiga, através de políticas públicas e através da escola, deixar claro isso. Como é que eu faço, então, um bolo com 8% de açúcar, com 10% de açúcar? Como é que eu preparo uma massa com menos gordura saturada ou com menor proporção de sódio? Como eu tempero essa comida com temperos que eu produzi em casa, com salsinha, cebolinha, alecrim, e deixe esse alimento palatável e agradável? A ideia é que seja isso, a ideia é que a gente vá menos para o supermercado e que a gente vá mais para as feiras e que a gente consiga construir nos nossos bairros as hortas comunitárias e que a gente compartilhe mais as receitas das nossas avós, bisavós, que leve os nossos filhos para as cozinhas para a gente elaborar cada vez mais esses pratos que não precisem, de fato, ter lupa, porque a gente fez em casa e porque a gente garante essa proporção adequada, não só de sódio, de gordura saturada ou até mesmo de açúcar, mas que a gente crie esse ambiente para essas escolhas e serem escolhas ali familiares, né? Que a gente traga essa cultura da comida feita em casa, da comida da família, das nossas histórias. Eu acredito nisso, que a gente não vai transformar esse rótulo numa coisa boba e vai colocando cada vez mais, mas ao contrário, que a gente vá cada vez menos para o supermercado e mais para as feiras e mais para a cozinha de casa e prepare isso lá. Professor, além da compreensão dessas informações, de esbarrar na questão até da matemática, né, como o senhor mesmo falou, da vida cada vez mais corrida, o que talvez reduziria as chances de prepararmos as receitas da avó, da mãe em casa. Então, de que forma a gente pode melhorar a disposição dessas informações nas embalagens para que isso realmente tenha um impacto positivo na vida das pessoas? A lupa é uma iniciativa realmente plausível, né? Mas como é plausível também nós pensarmos numa vigilância mais atenta e mais restritiva, né, do Estado em relação às indústrias de alimento, né? É muito importante a gente perceber que a história da indústria de alimentos aqui no Brasil, né, é uma história muito tranquila, uma história de uma indústria lucrativa, a história de uma indústria que vende, de uma indústria que enriquece, né, e vendendo um produto de baixíssima qualidade nutricional, né? Então, estou falando, e sem contar as grandes parcerias, né, das lanchonetes e tal, que fizeram com que, né, essas parcerias fizeram com que as pessoas se sentissem atraídas para isso. Acho que vale a pena a gente pensar também em grandes parcerias, né? Então, eu acho que tem o papel do Estado, né? Estamos avançando, é um caminho
sem volta, né? E se tratando da busca pela qualidade. Mas há outros dois fatores que eu entendo. Um ainda como papel do Estado em pensar que para atender o que a nossa nutricionista, nossa amiga aqui presente, está falando de hortas, está falando de ir ao mercado, está falando de preparar o alimento, nós temos que pensar na ocupação da cidade, né? Como é que a nossa cidade é ocupada? Tem terra para fazer horta, né? A nossa cidade, se os rios são canalizados, não sobra nem terra mais para poder plantar, para fazer horta, né? As casas completamente revestidas de pisos, né? E a gente vive ali na dureza mesmo da pedra. E essa dureza reflete a forma com que as pessoas conduzem a sua vida. De uma forma muito dura, de uma forma muito difícil. Como alguém que não tem tempo de cuidar de uma planta, né? Então, também isso é muito, muito interessante, o Estado também pensar nessa ocupação da cidade. Agora, é claro, tem o papel da escola, e eu falo de escola. Então, aí aos educadores que acompanham este programa, vamos pensar em projetos de leitura, tá? Projetos de leitura que sejam interdisciplinares, que projetos de leitura que comecem com a língua portuguesa, passem pela matemática, cheguem nas ciências, né? De maneira que esses termos, né, façam sentido cada vez mais para as pessoas, né? De maneira que a criança possa provocar dentro de casa transformações que sejam profundas, né, e duradouras. E é claro, né, educadores, vamos também nos empenhar para que sejamos exemplos. Pais, vamos nos empenhar para que a gente seja exemplo. Bom, assim encerramos então o nosso programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez pela presença, por terem aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Espero então ter contribuído com a nossa população, né, com essas reflexões. Eu também agradeço muito a oportunidade e fico aberta a todos os questionamentos que aparecerem para a gente ampliar esse debate e avançar na vida mais qualificada do povo taubatiano. Muito obrigada. Esse foi o programa Conexão Popular de hoje. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais!